Complexo Educacional Santa Cecília, com 60 anos de excelência, se reinventou e está pronto para o seu retorno. Nos adaptamos ao novo normal e agora o sentimento que ecoa é um só: orgulho, pois estamos prontos para receber você. O que muda por hora é que vamos sorrir com o olhar, mesmo de máscara, item obrigatório. Nosso plano de contingenciamento garante que você retorne com total segurança. Limpeza e desinfecção dos ambientes, tapetes e higienizadores, aferição de temperatura e dispensers de álcool gel. O distanciamento está garantido com escalonamento de entrada, saída, intervalos e reorganização do layout das salas de aula e laboratórios. E tudo isso só foi possível pois somos o maior complexo educacional da região. O nosso compromisso é com o seu bem-estar. Colégio e Universidade Santa Cecília. Olá, eu sou a Audrey Torocchi e o nosso painel... Olá, eu sou a Audrey Torocchi e o nosso painel vai fazer uma análise sobre o caso von Richthofen e sua repercussão midiática. O crime que marcou o ano de 2002 transformou a menina que matou os pais em assassina estrela. Suzane von Richthofen, aos 18 anos, junto com seu namorado Daniel Cravinho, de 21, planejou o assassinato dos pais dela, Manfred e Marisa von Richthofen, na noite do dia 31 de outubro de 2002, com a participação do irmão de Daniel, Christian, de 27 anos. Os Richthofens foram assassinados em sua mansão no Brooklyn, na cidade de São Paulo. A motivação do crime foi a insistência de Manfred para que a filha se afastasse do namorado, chegando a impor que ela fosse estudar na Alemanha, alegando que o namoro não era saudável. Daniel deixou de trabalhar e passou a viver da mesada que a moça recebia, chegando até a ganhar um carro da namorada. Após o crime, Suzane chorou no enterro dos pais e, em seguida, deu uma festa regada a álcool e drogas. Mas dias depois, Christian se arrependeu, confessou e entregou o irmão e a cunhada, e os três foram presos. A moça passou de menina rica a detenta de luxo. Foi transferida para a cadeia de Tremembé, popularmente chamada de Presídio das Estrelas, por abrigar condenados como o casal Nardoni. Vamos entrevistar neste painel o delegado de polícia Wagner Camargo Gouveia, atuante no Guarujá há 12 anos, pós-graduado, mestre e professor de Direito Penal na Universidade de Santa Cecília, e o jornalista Gilmar Alves Júnior, que trabalha como repórter policial no Diário do Litoral desde 2007, e há 7 anos é também freelancer na Folha de São Paulo da Baixada Santista. Contamos também com a audiência dos alunos do curso de Jornalismo e de Direito da Unisam. Bom, boa noite. Eu gostaria de começar com uma questão que seria para o Dr. Wagner e para o Gilmar. Comenta-se sobre o poder de persuasão de Suzane, mas na opinião de vocês, o Daniel foi só persuadido ou é um oportunista que passou a viver dos luxos que ela lhe proporcionava ao ponto de não se importar se viraria ou não um assassino? Eu gostaria de ouvir você, Dr. Wagner, e em seguida o jornalista Gilmar. Oi, boa noite a todos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês pelo Santo Portal, a alegria de participar mais uma vez na Universidade de Santa Cecília, os alunos de jornalismo, os alunos do direito e todos que estão participando. E realmente é um tema extremamente interessante, porque envolveu vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidades que gerou no crime gravíssimos que gera repercussão até hoje, né? Então, o que acontece? Um caso como esse são várias personalidades diferentes. Ela e os irmãos Cravinhos. O que é importante traçar agora, viu, Aldo? Ela, no momento do crime, chegou a cogitar sua inimputabilidade, mas em juízo não ficou comprovada nenhum transtorno de personalidade. Durante seu cumprimento de pena, tem um benefício chamado de exame criminológico, que os presos fazem para progredir de regime. Eles também não conseguiram, de pronto, ver qual que é realmente o problema que ela tem, que envolve a sua personalidade. O que eu vejo? Analisando ela e os irmãos Cravinhos. Ela, principalmente, ela tem uma personalidade bem fria. Ela não tinha empatia pelas vítimas. Não mostrou arrependimento, extremamente fria e perversa. Isso gera uma grande personalidade que é chamada de psicopata, que uma espécie diferente do sociopata que me enquadro para ela. Já por o namorado dela, o Daniel, que tinha frequência com ela, e o outro irmão, eu vejo ele diferente. Eu não vejo ele como sociopata. Por quê?
mostra bastante arrependimento dele, sofrimento. Isso na criminologia, que é um tema extremamente interessante para o direito, que é onde se estuda o comportamento da vítima e principalmente dos criminosos, eu vejo ele o quê? Um oportunista. Por que oportunista? Porque o problema social dele era diferente do dela, ele era de uma classe teoricamente pobre, teve uma oportunidade, e o que era diferente da situação dele? Isso na criminologia é chamado de abulomia, que é aquele que tem aquela personalidade fraca, que ele não soube evitar pelo menos um crime tão grave como esse. Então, a princípio, começando agora, eu vejo ela como uma sociopata, nós vamos se aprofundar bastante sobre isso, e ele como personalidade fraca. Beleza? E você, Gilmar, qual seria a sua opinião? Gilmar, seu áudio está mutado. Desculpa. Eu vou começar minha fala agradecendo pelo convite. Eu fico muito honrado em poder participar ao lado do delegado, professor de Direito Penal, Wagner Camargo Gouveia. É uma autoridade policial cujo trabalho eu acompanho há muitos anos como repórter já, e que eu tive a oportunidade de entrevistar no primeiro dia do ano de 2015, numa cobertura que fiz pela Folha de São Paulo sobre arrastões em praias de Guarujá. Ele gentilmente me cedeu uma entrevista que até a gente estava conversando há pouco. Também queria deixar um recado do jornalista Eduardo Veloso Fúquia, que deveria estar aqui também, não pôde participar porque me disse que está com novos desafios em Salvador, e ele disse que de lá ele emana seu caloroso axé a todos, tá? Agradeço a presença de todos. Vou falar agora sobre o que eu achei dessa parte inicial da primeira pergunta. Bem, a minha opinião, refletindo sobre entrevista, sobre todo o conjunto de indícios de prova ali que eu olhei, é que esse crime ganhou corpo através de um trio, tendo ali dois mentores intelectuais, Suzane e Daniel. E na entrevista do Gugu, aquela longa entrevista, a Suzane chega a falar que o homicídio foi iniciado há 3 meses, foi tramado há 3 meses ali. Ela diz que não foi de um dia para o outro. E ela diz que talvez o Christian soubesse menos, mas que ela e o Daniel, ela é enfática, ela e o Daniel têm culpa nessa parte, sim. O que eu vejo desses 3, tá? O psicanalista Conrado Caligares, ele fala muito sobre efeito de grupo, torcida organizada, o pensamento como fica ali naquela coisa do calor, tá? Que os critérios morais do indivíduo podem ser ali afetados. Ele tem até uma argumentação que ele colocou numa coluna em 2010 que eu acho interessante a gente trazer para cá, que eu acho que tem a ver com esses 3 condenados pelo duplo assassinato, né? Ele diz que ele usa o termo playboy, tá? Um jovem playboy entediado não colocaria fogo no índio que dorme num abrigo de ônibus. 4 playboys entediados são capazes disso. É possível, aliás, que os 4 se reúnam justamente para juntos autorizar-se a fazer algo que separados nunca fariam. Ou seja, a meu ver, meu modesto ver, a fase de deliberação desse crime ganhou impulso com um trio. Ali havia um contexto de uso desenfreado de entorpecentes, de mutilação de valores, como a gente viu, e aí eu finalizo aqui a minha explanação nessa parte propondo o seguinte exercício. Conseguimos ver Suzane planejando e cometendo o crime sozinha? Conseguimos ver Daniel planejando e cometendo o crime sozinho? Conseguimos ver Christian planejando e cometendo o crime sozinho? Certo. Antes de dar continuidade e ir para a segunda pergunta, eu gostaria de agradecer a presença do professor Marcelo Veronês, do curso de Direito da Unisanta,
e o Marcelo Teixeira Filho. Diante da natureza do crime, como delegado, Dr. Wagner, qual foi a parte mais intrigante, mais chocante do caso? Com certeza, analisando esse caso com muito detalhe, primeiro, assim, parricídio e manricídio. Você matar seu pai e sua mãe, se você for nas esferas dos homicídios que existem no Brasil, pouquíssimo, 2%. Entrou em vigor em 2015, no nosso Código Penal, a lei do feminicídio. E muita gente leva em consideração que o feminicídio contra a esposa. E não. Matar a mãe é feminicídio também, porque pertence a esse âmbito familiar. Isso em 2015, praticamente aí 13 anos depois do fato. Outro ponto importante, a forma como foi. Igual bem colocado o Gilmar, eles planejaram detalhadamente esse homicídio. Como seria a morte deles, de uma forma bem violenta, com barras de ferro, enrolado com madeira, assim, para deixar, assim, praticamente uma morte instantânea do Manfred. E ela não. Ela, mais ou menos na quarta ou quinta paulada que ela veio a falecer. Então ela sofreu, ela agonizou. E ela agonizando no chão, eles enfiaram um pano dentro da boca dela. Ela morrer asfixiada. Então eu vejo, assim, uma forma bem violenta de você matar seus próprios pais. E principalmente pós-crime, né, Alder? Pós-crime. Que eles foram automaticamente para um motel, escolheram a suíte de luxo, pediram várias bebidas, comidas, meios até para camuflar o crime, mas assim, sem nenhum remorso, sem nenhum sofrimento, um teatro naquele velório que ela chorava, sendo que no dia seguinte o Christian aparece com uma moto 1000, uma Ninja, que na época era caríssima. Então você vê que eles eram uns criminosos extremamente calculistas. Realmente os três tinham que agir em conjunto, né, Gilmar? Ela nunca ia matar o Daniel junto, mas eles precisavam da presença do Christian, que era muito forte, para ter uma morte violenta dessa forma. Então realmente, por isso que as penas deles foram bem altíssimas. Para mim, o mais grave é você matar dessa forma e comemorar pós-crime desse, de uma forma tão violenta, os próprios pais, né? Certo. E você, Gilmar, qual foi a parte que mais te impressionou? Gilmar, seu microfone está mutado novamente. Me desculpe, tá? Bom, me chocou bastante o Daniel ter confessado que fabricou as 2 barras de ferro e madeira para execução do casal. Mostra o planejamento repugnante do crime. A Suzane, essa parte também me chamou a atenção. Suzane ter levado o irmão dela, Alan House, como se fosse um objeto, sabe? Vamos tirar daqui. Como o Dr. Wagner bem mencionou, essa questão do motel, ação totalmente fria e calculista, desprezo pela vida dos próprios pais. Em especial, a questão do enterro, aquela cena de choro, né? Que choca até hoje, olhando recentemente aquilo para me preparar aqui para o painel, eu falei, como isso, né? Daniel usando uma gravata ali, compenetrado em uma encenação, né? Aquilo era uma encenação. Intrigante, isso eu refleti e vou colocar aqui para vocês. Como essas 3 pessoas, que não eram assim, ingênuas, tá? Suzane tinha ali, você percebe que é uma pessoa que tem um nível intelectual, consegue concatenar ideias, o Daniel era instrutor de aeromodelismo, também, sabe, tinham habilidades ali para poder concatenar ideias. Aí o meu questionamento é, como é que essas 3 pessoas ousam imaginar que um homicídio dessa gravidade, bárbaro, ia passar pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa como um latrocínio, tá?
e eles estivessem hoje, hipoteticamente, com o dinheiro dessa herança, a meu ver, beira um absurdo esse pensamento. A Polícia Civil de São Paulo detém os meios de esclarecer um crime como esse, que não foi um crime perfeito, longe de ser um crime perfeito, se é que existe isso. Certo. Continuando com você, Gilmar, como você descreve a cobertura da mídia em relação ao ocorrido, já que até hoje ela é tratada como uma espécie de celebridade? Bom, eu estou no jornalismo profissional desde 2007, como repórter do Diário do Litoral. Entrei em 2005 como estagiário. Então, esse crime, a parte do crime em si, 2002, ainda estava na faculdade, posso falar o que eu li sobre. Depois, como jornalista profissional, peguei materiais de agência, tá? Pela minha área de atuação ser a Baixada Santista, eu não fiquei em São Paulo cobrindo, mas eu vou falar a minha visão como jornalista de olhar a cobertura. Eu fui olhar 2002 Folha Estadão, cobertura de fôlego, como esse caso requer. O crime em si, o dia a dia da investigação, sabe? Um jornal manter um repórter dia a dia numa investigação como essa é muito importante para dar fôlego para a cobertura, para trazer a cada dia um fato interessante, um fato importante para o público. O jornalismo de fôlego é importante, precisa ter. Não dá para deixar um repórter na redação esperando chegar um release da polícia sobre o esclarecimento, que isso pode levar 30, 60 ou muito mais tempo. Então, eu vi cobertura de fôlego. Em 2002, as redações tinham muito mais jornalistas do que em 2021. As redações eram repletas de jornalistas, inclusive na área policial, para ficar no fôlego todo dia ali. Então, óbvio que as de TV também cobriram esse caso como deveriam ali, no sentido de dar destaque a cada dia desse caso. A fase do julgamento também foi coberta teve uma cobertura extensa. Isso eu pegava material de agência daqui e lembro que vinha tudo bem completo. E essa fase de progressão de regime, a meu ver, é importante ser noticiada assim. Se vai ter saidinha da Suzane, se ela descumpriu alguma medida. Eu acho que isso não é fofoca, nada desse sentido. Eu acho que é jornalismo, na verdade. Esse tema, ele está no seio as famílias conversam sobre esse tema. Sempre que há uma novidade, isso é tema de discussão nas mesas das famílias. Então, eu acho que é importante noticiar o que está acontecendo com ela, assim. E vou dar um exemplo de uma personalidade famosa também, que essa fase pós-condenação também teve cobertura ampla da mídia. O Edinho, filho do Pelé. As ordens de prisão dele, a gente cobria. A soltura também cobria, dava voz a ele. A defesa dele. Há interesse público, eu acho que a mídia tem que estar lá na porta para cobrir. Essa é a minha opinião. Certo. E, doutor Wagner, a cobertura incessante da mídia atrapalha o trabalho da polícia? Então, Aldrin, como o próprio Gilmar falou, a Polícia Civil é dividida em vários departamentos. Um dos mais importantes é o DHPP. Sempre quando envolve homicídios, crimes graves, com autoria desconhecida, vai para o departamento. É um prédio enorme, com vários policiais experientes nesse caso. Por isso o caso foi esclarecido rapidamente. Em questão de 2, 3 dias, estavam os 3 presos. Só que o que acontece? Cada crime, a polícia trabalha de uma forma diferente. Se você começa a dar detalhes da investigação, não é que atrapalha a investigação, só que pode sumir e atrapalhar as provas que estão em andamento ainda, como até outros casos. Já foi até comprovado isso aí, que muitos criminosos ficam olhando esses casos de repercussão, os próximos crimes que eles forem cometer, não cometer esses mesmos erros que foram cometidos, que realmente, por mais que eles planejaram 3 meses, conforme o Gilmar falou, foi extremamente amador o crime que eles cometeram. Por isso que ali do velório, eles já saíram praticamente presos já do caso. Porque o Christian já no dia seguinte apareceu com uma motona, você vai num motel, você pede uma nota fiscal, né, e ninguém faz isso. Então ficou muito fácil a investigação.
E lógico que a cobertura da mídia é incessante, eles ficam realmente 24 horas na porta da delegacia esperando aquela informação, e realmente as melhores informações vêm da polícia. Eles querem informação, a informação tem que vir de algum lugar. E o Gilmar falou, se vier de uma pessoa oculta, eles vão pegar, mas quem está na investigação, melhor. Então eles querem alguns detalhes que às vezes não podem passar. Então não é que atrapalha, mas não é o momento de passar ainda, entendeu? Certo, tá ótimo. Até hoje é falado que Suzane usava do seu charme para seduzir homens e mulheres que rodeavam ela dentro dos presídios, como médicos, outras presas e funcionários, e que ela fazia isso para sobreviver lá dentro. Uma das presas, inclusive, foi sua esposa, e um promotor afastado do caso por ter se apaixonado por ela. Vocês acham que esse fato colaborou para ela ter se tornado a detenta estrela que muitos se referem a ela hoje? Pode responder primeiro você, Dr. Wagner, e em seguida o Gilmar, por favor. Tá bom. Realmente a personalidade da Suzane foi comprovada que ela gosta de levar vantagens e ela é uma pessoa extremamente calculista. E o que acontece? Como ela é extremamente calculista, ela tem que se adaptar ao que ela quer naquele momento. Foi o que aconteceu com a morte dos pais e durante todo o seu cumprimento de pena. Ela sabe que ela era mal vista no presídio e muito mal falada pela imprensa. Em várias rebeliões ela foi ameaçada de morte. Então ela precisava de uma proteção. Primeiro, qual proteção ela quis? Ela começou a namorar uma detenta que tinha muita força dentro do presídio. Que ela pensou, se eu namorar com ela, eu vou ficar protegido aqui. Eu vou ficar protegido. Então ela não se importou em ter um relacionamento homossexual só para ter essa proteção. Então por isso que ela teve esse relacionamento com ela. Que pode verificar que a partir do momento que a presa saiu, ela terminou o namoro. Não interessou mais. O promotor de justiça que acompanha, o promotor ele acompanha durante a investigação, durante a ação penal e durante todo o cumprimento de pena. Para ter progressão, o promotor acompanha. E o promotor que estava acompanhando o caso, ele foi seduzido por ela. Ele foi afastado do caso, porque ele se apaixonou. Ele teve até uma punição no Ministério Público por causa disso. Ele negou veementemente, mas teve uma punição. Então ela conseguiu seduzir até o próprio promotor, que teoricamente é aquele que estava acusando ela. Conseguiu uma condenação altíssima para ela. Então realmente, ela tem uma personalidade, um transtorno de personalidade violenta. Por isso que eu falo que eu vejo ela como uma sociopata, que ela não mostra sentimentos. O sentimento que ela mostra é o interesse daquele momento. Beleza? Vamos lá, Gilmar. Então, pegando carona na resposta do Dr. Wagner, aquela entrevista para o Gugu, ela está falando sobre a morte dos pais, sobre o drama todo que envolve o irmão Andréas, e em diversos momentos ela dá sorrisos profundos ali para o Gugu, e o Gugu fala das unhas, do cabelo, enfim. Quando a pessoa está relembrando ali um momento como aquele, eu acho que realmente revela muito sobre essa personalidade que o Dr. Wagner está trazendo aqui. Bom, agora, quanto ao caso do promotor, dela ter se tornado celebridade, detenta estrela, eu acho que todos esses fatos, quando eles são revelados, eles chegam ao conhecimento do público, eles trazem mais curiosidade da população. Um leitor ou telespectador ele pode pensar assim, como é que um promotor de justiça da área criminal, tá, que deveria ter todo o preparo para separar as coisas, se encanta por ela? Suzane tem todo esse... gera todo esse encantamento, assim, fazendo as pesquisas aqui para o painel, vi um perfil no Twitter com áreas de fã-clube dela, o nome dela muito presente ainda na cabeça das pessoas. Nessa conta do Twitter, querendo a próxima saída dela, uma coisa que espanta até, tá? Bom, eu não imagino para a Suzane von Richthofen um anonimato no curto e no médio prazo. Lá na frente, já não sei, mas no curto e no médio prazo, não. Tá ótimo. Em 2016, após 14 anos do crime e faltando 25 para o final da pena, Suzane teve direito à sua primeira saidinha,
Esses benefícios, inclusive, ocorreram no Dia das Mães e dos Pais. A cobertura da mídia foi ampla e chegou ao ponto do Fantástico fazer uma denúncia sobre o fato dela não estar no local informado. Suzane foi presa após mentir sobre o local onde estaria e teve que voltar antes do tempo e recebeu punição. Para a população, parece um tanto incoerente, mas do seu ponto de vista, Dr. Wagner, do ponto de vista jurídico, como funciona a saidinha? O caso dela ter tido o direito de ter saído em pleno Dia das Mães e dos Pais, apesar do crime. Sempre quando um condenado começa a cumprir a pena, ele começa a ser regido pela Lei 7.210 de 84, que é conhecida como Lei de Execução Penal. E um dos princípios fundamentais dessa lei é a ressocialização do preso. Então, o principal é ressocializar o preso. E para você ressocializá-lo, ele vai saindo aos poucos e volta para a cadeia, para ele já se acostumar que ele está prestes a sair, ele está nessa iminência de sair. Só que o que acontece? A lei não solta qualquer preso. Não é qualquer caso que vai saindo. Começa a sair só quando está no semiaberto. Pode verificar que durante todo o regime fechado, ela não saiu. Só quando ela progrediu para o semiaberto que ela conseguiu essas saídas temporárias. É um benefício que realmente todos os presos têm. É um requisito objetivo. Então você não pode falar, mas a Suzane não vai sair. Ela tem os requisitos, é legal. Então quando ela progrediu para o semiaberto, ela teve esse direito. É lógico que ela tem que cumprir alguns requisitos, como mencionar o local que ela está. Como ela mentiu, ela teve que voltar automaticamente para a cadeia. Mas é um direito legal, ela tem que sair. Eu sei que ela foi muito criticada, principalmente a justiça, não muito ela, que ela saiu no Dia das Mães. Como é que uma pessoa que sai no Dia das Mães que matou a própria mãe? Só que o que acontece? É mal falado pela imprensa, indulto natalino, né, Gilmar? Indulto do Dia das Mães, mas não é esse nome que a lei prevê. A lei prevê saídas temporárias 7 vezes ao ano, ponto. Só que dessas 7 vezes ao ano, você escolhe alguns feriados. Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, e são esses locais que são escolhidos. Infelizmente, nessa parcela pequena que sai, realmente tem pessoas que mataram os pais, que cometeram latrocínios, e é isso que acabou acontecendo. Ela saiu na saída temporária do Dia das Mães, quando ela estava no semiaberto, que é uma previsão legal. No início de 2019, foi levantada a ideia de filme sobre o caso. Ano passado, o filme foi gravado e finalizado, com lançamento previsto para setembro de 2020. Mas por conta da pandemia, foi adiado e permanece sem uma nova data. Qual a opinião de vocês sobre a produção de não apenas um, mas 2 filmes, um com a perspectiva de Suzane e outro dos irmãos Cravinhos? Seria muita audiência para uma criminosa tão fria? Eu gostaria de saber a opinião primeiro do Gilmar, por favor. Bom, eu acho que a produção cinematográfica ela é livre, desde que não se desrespeitar a honra do Andréas, se atacar de algum modo os pais de Suzane, se atacar até mesmo Suzane de algum jeito ali, alguma coisa, um excesso contra a Suzane, contra qualquer um daquelas pessoas, contra o Daniel, contra o Christian, acho que tem que ser feito ter uma análise com muito cuidado de como essa produção cinematográfica tratou cada um desses personagens. Não é porque uma pessoa é condenada que a honra dela, honra não, eu diria, a conduta dela pode ser distorcida, deturpada, tá? Conduta. Eu acho que tem que haver um bom senso ali na hora da produção, ver se as pessoas, como que o André está lidando com isso, né? Eu acho que tem que haver muita sensibilidade, porque é um crime muito grave, que deixou o Andrés numa situação muito delicada. A gente até viu recentemente que ele teve problemas. Então, eu acho que tem que ser uma produção com muita sensibilidade, se for feita. Como já foi feita e vai ser lançada, só não foi lançada por questão da pandemia. Mas eu acho que precisa ter uma cobertura de mídia aí crítica, no sentido de se há excesso, se é uma produção sóbria, ou se não, e vamos ver como que o público vai lidar também com essa produção.
E você, Dr. Wagner, o que você acha a respeito da produção dos filmes? André, assim, eu gosto muito de cinema, filmes. Você vê na Netflix, tem já o documentário dela. Se alguém colocar lá investigações criminais, aparece o caso da Suzane, aparece o caso da família do Nardoni. Então eu vejo muito interessante realmente esse filme. Eu acho que ele vai acontecer, e vai acontecer com detalhes mesmo, viu, Gilmar? Eles não vão esconder nenhum dado. Se eles forem repetir exatamente o que aconteceu, essas conversas anteriores, esse planejamento e o homicídio. Eu acho que eles vão mostrar a violência contra os pais, a figura do Andrés, que ele é um fenômeno. Ele fez mestrado, doutorado na USP, professor universitário, só que ele teve um trauma muito grande na sua adolescência e está refletindo agora. Sim. Ele se envolveu com drogas, né? Acabou até sendo preso, que ele invadiu uma residência. Ele deve estar fazendo tratamento agora. Então ele não tem agora um amparo. Mas o filme, ele vai ser lançado. Tenho certeza até que vai ser um sucesso. O povo gosta disso. Igual a mídia. A mídia é isso, né, Gilmar? A mídia mostra o que o povo quer ver. Não vai agora aqui na Avenida da Praia vazia filmar. Isso não tem graça. Vai mostrar lá que tem locais que está aberto, que o povo está brigando com os fiscais que não estão deixando eles fiscalizar. É isso que vai mostrar. São os casos de repercussão. Os casos que realmente gera Ibope. E o filme vai gerar Ibope. Então eles vão lançar, realmente só não lançou por causa da pandemia, faltavam alguns detalhes aí das filmagens, mas com certeza vai ser igual o filme lá da Tropa de Elite. O cinema vai encher. E da mesma forma do Tropa de Elite, inclusive, é uma atriz global que está protagonizando a Suzane, né? A Carla Dias, inclusive. Já pegando esse seu gancho, Dr. Wagner, tendo em vista que as produções irão mostrar desde o planejamento do crime até a forma de investigação da polícia, você acha que isso, de alguma forma, pode atrapalhar, hoje em dia, como a polícia trabalha? Porque vai mostrar os 3 meses que eles passaram assistindo o CSI para ver os episódios e tentar forjar uma possível cena de crime de latrocínio, que foi totalmente um fiasco, essa tentativa deles não deu muito certo, como todos nós sabemos, e toda a investigação que a polícia, porque pelo que eles falaram sobre o filme, vão ser realmente os mínimos detalhes de como foi feito. Waldre, uma investigação nunca é igual a outra. O interessante da Polícia Civil é esse dinâmico. Cada caso se investiga de uma forma diferente. Tá? Lógico que tem alguns detalhes que eles podem se repetir e a sua experiência você vai poder utilizar no outro caso. E a investigação realmente ela foi detalhada. Eu vi que o perito, o delegado, os investigadores, eles detalharam como foi a investigação. Isso aí não é que vai atrapalhar nas próximas, mas quando a gente está lidando com um psicopata, um cara que é frio, que ele está planejando um possível futuro homicídio, pode ser que na próxima ele fala, ó, esse detalhe aqui eu não vou fazer, porque se eu fizer isso eu posso ser preso. Eu vou jogar uma linha que eu vejo que vai ser mais difícil para a investigação. Realmente eles foram extremamente amadores, forjaram um latrocínio. Como é que você entra numa residência que tinha muitos objetos valiosos lá, e você deixa a boa parte, aí você pega uma outra parte, você deixa uma arma de fogo jogada no chão, qualquer bandido que, principalmente ladrão, roubo, ele não vai deixar um revólver ali no chão, ele vai querer levar para ele. Então foi facilmente quebrado o latrocínio para transformar no homicídio. Foi igual a família Nardoni. Eles também vieram com essa linha do latrocínio. 2, 3 dias acabou o latrocínio e viu realmente que foi um homicídio. Tá? E tiveram muitos detalhes, né, que eles deixaram escapar, a mala que estava os dólares, os euros que ela usou como pagamento do Christian, a forma que eles espalharam, né, as coisas do escritório, e a polícia parece que logo percebeu pelo fato do saco de lixo que eles colocaram na cabeça dos pais dela, foi um saco de lixo que estava guardado no local específico da casa. E, no caso, só saberia mesmo onde estaria quem morava lá. Então, não conseguiram muito o que eles quiseram, né? Gilmar, e como a mídia séria, que tenta mostrar o prejuízo causado por esse crime, pode abordar a divulgação desse filme? Eu já tinha até comentado um pouco sobre isso na minha resposta,
Aí eu vou complementar agora com análises críticas cuidadosas. Observar se há uma espetacularização desse crime, se houve algum desrespeito à honra de alguma das vítimas, sempre ressaltando que, apesar do cumprimento das penas, há um homem, o Andréas, que perdeu os pais e deve haver muita sensibilidade em como abordar essa divulgação. Certo. Eu vou abrir agora para fazer as perguntas que o pessoal do chat está mandando. A aluna Nayara falou assim: Suzane tentou 3 vezes estudar fora da penitenciária, foi aprovada, mas se recusou ir por temer a represália. Eu gostaria de saber, doutor Wagner, como que funciona, se você poderia me esclarecer, como que funciona os estudos e os trabalhos dentro dos presídios? A própria lei de execução penal, Cláudio, ela trata do Instituto da Remissão. O que é a remissão? Você trabalhar 3 dias, poder descontar 1 dia da sua pena, a cada 3 dias trabalhados, desconta 1 dia da pena. Ou também, a cada 3 dias de estudo, você desconta seu dia da pena. Realmente, ela queria fazer, porque ela tem 3 idiomas, ela fala fluente o alemão, o inglês, ela estava cursando direito na PUC, que é uma das faculdades mais respeitadas no meio do direito particular, e ela tentou esse Instituto da Remissão. No começo ela até tentou, dando aulas de inglês para os próprios presos, tá? Como forma de remissão também. Agora, assim, veio uma outra pergunta aqui da Nayara, que estava lendo aqui. Mas assim, isso existe realmente, esse benefício do preso. Se o diretor do presídio ele foi negado, por exemplo, a Suzane von Richthofen, ela quer cursar uma faculdade fora, tem que ver a viabilidade de ela fazer isso. Nessa época não existia a IAD ainda, né? Ela teria que cursar o curso. Hoje sim, hoje dá para ela fazer, dá para ela tentar fazer esse tipo de estudo, só que houve uma repercussão muito negativa nessa parte do estudo para ela, por isso foi negada. Tentaram de uma outra forma, por isso que ela está quase saindo da cadeia, mesmo sendo condenada a 39 anos. O fato foi 2002, ela foi condenada a 39. Ela já está no semiaberto. O Christian já está no regime aberto. Então, é questão de 1, 2 anos, ela também já está no regime aberto. Certo. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Marcelo Veronese. Bom, boa noite. Gostaria de, antes de qualquer coisa, cumprimentar vocês por esse evento maravilhoso, por um nível muito legal de discussão, né? Queria cumprimentar a professora Wanda, uma artífice aí nesse evento. Cumprimentar o Sistema Santa Cília de Comunicação, na figura do Marcelinho Teixeira, que não mediu esforço para viabilizar esse evento, tá? Cumprimentar o Dr. Wagner, meu colega de academia, uma pessoa que eu admiro muito pela seriedade, pela competência. Cumprimentar o Gilmar, aí, representante do Diário do Litoral, né, jornalista do Diário do Litoral, esse jornal impresso da cidade de Santos, que possui muita credibilidade. Eu costumo dizer que muitas notícias só podem ser lidas no Diário do Litoral. Então, queria te dar os parabéns, Gilmar. Você leve um abraço muito fraterno aí ao Sérgio e à dona Edna, tá bom? E eu tenho particularmente uma curiosidade a respeito do caso. Não me aprofundei sobre o caso, mas é um caso que desperta muita curiosidade, né? Tanto que eu fiz questão de divulgar aí para os meus alunos da Faculdade de Direito, né? E também do jornalismo, para que eles estivessem presentes e participassem dessa conversa. Mas vocês falaram que eles usavam drogas. Eu gostaria de saber que tipo de droga eles usavam, né? Eles fumavam uma maconha ou iam além disso, cheiravam também uma cocaína, usavam drogas alucinógenas? Porque fica claro, vendo a exposição de vocês, né, assistindo a fala de vocês, que com certeza eles eram pessoas que possuíam desvios de comportamento, né?
E a gente sabe o poder de destruição que a droga pode causar. E aí me ficou essa curiosidade, né? Que drogas eles usavam? Em que quantidade eles usavam habitualmente? Eu gostaria que houvesse um comentário a esse respeito, tá bom? Obrigado. Na entrevista que eu vi da Suzane, a longa entrevista com o Gugu, ela fala em maconha e LSD. Cocaína ela nega. É incrível, né? E aí eu pergunto, Wagner, alguém que usa LSD, drogas alucinógenas, maconha e LSD, será que ficaria sem usar cocaína? Será que no momento em que eles realizaram essa conduta delituosa, eles estavam sob efeito de droga? Sabe-se se depois, nessa comemoração que houve no motel, eles usaram drogas? Então, bem interessante mesmo, né, Marcelo? Segundo o relato dela, ela começou a namorar com ele, ela tinha quase 14 para 15 anos, ela era muito nova. Esse fato, ela já era maior de idade, estava com 18, e ele com 21, 22. E foi confessado por ela que fazia 3 anos que eles usavam praticamente todos os dias o uso da maconha. Inclusive, levaram o irmão dela mais novo, o Andrés, que ela era mais novo, para o motel. Ele usava drogas junto com eles. Então, comprovado realmente foi maconha e droga sintética. Não foi mostrado posteriormente algum exame toxicológico que comprovava o uso de cocaína. A maconha era diária, isso ela falou. Usaram drogas sintéticas, que no dia do homicídio, a própria defesa tentou colocar que eles estavam sob efeito de drogas durante o crime. O Christian, ele foi já internado por causa de uso de cocaína. Então, realmente, eu não vou falar que usou porque, né, não foi comprovado. Mas a maconha e a hexa foi comprovada. A hexa, realmente, o seu efeito é alucinógeno e você acaba realmente mudando seu comportamento e, às vezes, esse comportamento pode gerar uma violência tão grave como foi esse fato. Beleza. E, Aldrey, eu vou pedir licença para continuar a fala aqui, né? E gostaria que Wagner e Gilmar, né, vocês comentassem a respeito de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito ao esquecimento, né? Uma tese de que, passado algum tempo, as pessoas teriam o direito de ser esquecidas, depois de cumprir a respectiva pena, né, em decorrência de uma conduta delituosa. Eu sei que havia uma tese no sentido de que essas pessoas, esses casos não pudessem ser explorados pela mídia posteriormente, né? E aí o STF proferiu uma decisão no sentido de que pode sim. Então, eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso também. Principalmente esses casos de muita repercussão, né, Marcelo? Que saísse da mídia e não fosse mais falado sobre isso. Assim, não tem como, né, Marcelo? Não tem como. Nardoni, Susana von Richthofen, muitos outros casos que a mídia trata até hoje, dificilmente vai cair no esquecimento. Às vezes você pode até proibir uma imprensa de falar, mas o público vai falar. O filme vai ser lançado. Pode até ser que venha uma liminar proibindo o lançamento desse filme, até para não ficar mostrando novamente todo o caso, porque ela vai estar já praticamente no regime aberto. E ela quer ter uma vida normal, vem no filme, desce todo mundo, quem não sabe do caso dela vai saber com detalhes. E quem conviveu com o caso dela como a gente, né, que a gente tinha uma idade já, deu para perceber como foi grave o fato. Então, eu acho que dificilmente, com uma ação judicial, proíba falar sobre ela e usar esse direito de esquecimento, né, Marcelo? Mas cabe ao Supremo. Pode ir, Gilmar. A questão que foi discutida no Supremo até envolve o programa Linha Direta, salvo engano. Um programa, né, que retratou um caso. O dela é muito grande, né? Então, agora um caso menor em que a pessoa queira pleitear o esquecimento não vai conseguir mais agora, né, com essa decisão do Supremo. Então,
À medida que a pessoa pode eventualmente tomar, caso sinta que está sendo desrespeitada com alguma produção, alguma reportagem, algum documentário, ela tomar medidas legais na área civil. Seria isso, doutor Wagner? Você pode até verificar, lembra da Xuxa, né? Que ela fez um filme adulto antes da fama, e ela proibiu, entrou com várias ações judiciais para nunca mais nem, se você pesquisar no Google o nome do filme, não vai achar. É um exemplo do direito ao esquecimento, só que ela que brigou muito por causa disso. Só que hoje a mídia é enorme. Se por acaso a televisão proíbe, vem as redes sociais, é difícil. Um caso de magnitude dessa, você proibir qualquer detalhe sobre isso. Eu acho difícil, viu, Marcelo? Até porque tem casos, né, que se perpetuaram na história, né? A gente até hoje ouve falar de Cabo Bruno, o Bandido da Luz Vermelha, Chico Picadinho, o Crime da Mala. Não adianta, né? São casos que impactaram tanto a sociedade, né, que por mais que o tempo passe, há uma curiosidade das pessoas de saberem a respeito, né? E eu acredito que esse é um direito fundamental, o direito à informação, né? O que a gente viu lá no Supremo Tribunal Federal foi exatamente um choque de princípios, né? Do direito à personalidade, o direito de ser esquecido e, ao mesmo tempo, o direito à informação, o direito ao conhecimento, né? E aí, então, o Supremo sopesou exatamente esses valores, né? E disse que o direito ao esquecimento, pelo menos por enquanto, com essa composição do Supremo Tribunal Federal, não foi prestigiado, prevaleceu o direito à informação. Olha, vocês estão de parabéns por essa discussão de nível. Fico muito feliz de estar participando, viu, Adri? E me dou aí por satisfeito, até porque eu sei que existem inúmeras questões que estão sendo formuladas no chat, tá? Obrigado pela possibilidade de participar, viu? Tá ótimo, obrigada, professor. Dando continuidade, temos a pergunta do estudante Pedro. Ele gostaria de saber o seguinte: o caso da Suzane foi de grande repercussão no país. Isso mudou o tratamento de casos parecidos? Gostaria de ouvir tanto a opinião do delegado quanto do jornalista. Olha, eu não vejo que houve uma mudança nos casos diferentes, porque pode reparar que a da Suzane foi em 2002 e do Nardoni foi em 2008. E o tratamento foi bem forte também. Teve aquele caso também do Misael Bispo, quando matou a namorada, também advogada. Repercussão enorme, a investigação trabalhou muito bem. O que eu vejo de interessante, viu, Pedro, foi um investimento muito grande no departamento de homicídios, porque lá o índice é altíssimo de esclarecimento, quando envolve homicídios, desaparecimentos, principalmente na parte de perícia. Você vê que o caso Nardoni só foi esclarecido pela perícia. O do Misael Bispo juntou a perícia junto com a investigação. Então, uma perícia bem feita, bem detalhada, com a investigação, melhora nos próximos crimes. Foi o que aconteceu. Um investimento muito forte, por isso que nós sempre brigamos que uma polícia investigativa forte, quem ganha é a sociedade. Por quê? A polícia que trabalha no pós-crime, no esclarecimento, é a Polícia Civil. E ela fortalecida, dificilmente um crime fica impune. É isso que tem que levar em consideração. Com você, Gilmar. Eu concordo com o Dr. Wagner que não vejo uma mudança. Eu acho que a mídia continua fazendo seu trabalho ali de fôlego nesses casos de repercussão que exige isso, como eu já falei anteriormente. O que eu acho que sempre a mídia pode ter como freio, contrapeso ali na hora de fazer sua cobertura é com relação a excesso. Por exemplo, o Gugu ali naquela entrevista é um veículo de mídia ali de grande repercussão, pela Record, tudo, foi visto por milhares de pessoas, tanto que no YouTube hoje essa entrevista passa a cifra de milhares, mais de 2 milhões de pessoas ali que já acessaram num só link.
Então, eu acho que quando tem uma pessoa fazendo uma entrevista como ele estava ali, dizer ali, naquele contexto, que ela é tão bonita como se o tempo tivesse parado para ela, um contexto tão triste, sabe, de um duplo homicídio, a situação do André, esses excessos, eles são muito complicados. Então, eu acho que as perguntas, o modo como vai ser veiculado, tudo isso tem que ter um amplo filtro. Tem que ser bem cuidadoso esse filtro. Até mesmo, às vezes, o jornalista faz uma entrevista de 20 perguntas e uma pergunta só, mal formulada, pode comprometer todo aquele trabalho bem feito. Então, eu acho que quando se trata de temas muito sensíveis, muito delicados como esse, deve haver um zelo muito grande, proporcional a tudo que está acontecendo ali. Certo. Gabriele da Cunha, qual foi o principal argumento da defesa de Suzane diante as tentativas de Suzane diante de tantas evidências, doutor Wagner? Primeiro, eles tentaram levar pelo lado que ela foi extremamente influenciada por 2 homens, porque ela começou a namorar com uma adolescência, foi o primeiro homem da vida dela, ela muito nova, com 18 anos, cometeu esse fato. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ela desqualificou os próprios pais, falando que ela sofria abusos, violências e sexuais do próprio pai. Ela fez um relato muito grave contra o próprio pai, que já foi também desmentido. E depois disso ela tentou a inimputabilidade, que ela estava por meio de drogas, que ela tinha uma inimputabilidade para ela responder como uma doente mental, não aspecto físico, mas interno, para ter uma medida de segurança e depois ela ser solta muito mais rápido do que ela está presa até hoje. Então esses foram os principais argumentos dela, fora que ele caiu por terra, que em plenário do júri não mais foi falado do latrocínio de uma pessoa, isso aí parou rapidamente, mas sim posteriormente que ela foi influenciada. Pode ver que os 3, um fala mais com o outro. A Suzane fala que odeia o Daniel parou de falar com o irmão, e um acabou falando uma coisa diferente durante o julgamento e até no seu cumprimento de pena. Larissa Furlan, por conta de ser usado o nome dela na divulgação do filme, ela tem direito a alguma porcentagem na venda de ingressos? E aí, Gilmar? Doutor Wagner, essa pergunta. Para mim? Isso. Assim, né? Se você quer lançar um filme, aí acho que o Gilmar até pode falar melhor para mim, nessa parte de jornalismo e TV. Você usar um personagem parecido, falar, parece que é a história da Suzane, não sei o quê. Aí, eu acho que não tem direitos autorais. Mas a partir do momento que você coloca a personagem com o nome dela, eu não sei, o detalhe do filme, não sei nem o nome do filme. Eu sei que vai ser lançado. Mas se tá lá, Suzane von Richthofen, Andrés, Daniel, Christian, Cravinho, Manfred, todos os nomes verídicos no filme, se eles não consultaram ela, eles vão ter problemas judiciais posteriormente. Com certeza. Concordo. É uma coisa vai discutir quando sair, e eles, os 3 ainda têm advogados, e essa é um tema que tem que ser tratado na área civil, caso eles queiram, porque vai estar usando o nome, né? Não é fictício, enfim. Pode ser que isso venha à tona em breve. Certo. Só para completar a resposta de vocês, o nome dos filmes seria A Menina que Matou os Pais, né, da perspectiva dos Cravinhos, seria esse o deles, e o dela seria O Menino que Matou Meus Pais. Inclusive, muito parecido com a menina que roubava livros, né? A gente vê que não foi assim tão pensado. Temos uma pergunta agora da professora de jornalismo, Wanda Schumann. Ela quer saber, na opinião de vocês, que mensagem para a reflexão fica de toda essa história. Pode responder primeiro o Dr. Wagner e em seguida o Gilmar.
reflexão que eu levo é o seguinte: quando você forma a sua personalidade, você forma principalmente na sua primeira infância e criança, principalmente, mas principalmente na primeira infância. Se você dá muito amor, carinho para seu filho nessa fase, com certeza essa pessoa vai ser uma pessoa muito boa no futuro. Para ela ter formado essa personalidade dela, fria, calculista, houve algum erro durante ali a sua educação. Não é possível ela ter tanto esse ódio dos pais só para ela querer herdar a fortuna e viver com o namorado naquela mansão. Então, a reflexão que eu vejo, viu, Wanda, que já escutei muito bem falar da senhora aí no curso de jornalismo, é isso, né? Como eu gosto de estudar muito criminologia, que é estudar as pessoas, eu vejo que as personalidades das pessoas se formam na primeira infância. Então, tomar esse cuidado de bebê até os 5 anos, como você educa seu filho. Porque isso aí vai refletir no futuro. É isso. E você, Gilmar? Bom, professora Wanda, eu volto à questão do grupo da distorção dos critérios morais. Por que eu volto a isso? Eu acredito que o que a gente tem de melhor, né, é o nosso jeito particular e único de tentar ver o melhor. Aqueles 3, na hora do crime, não houve, nenhum deles barrou a situação. Olha, a gente está a mais, olha, isso daqui vai ser a pior coisa das nossas vidas. Se unirem daquela forma criminosa, num trio, uma coisa totalmente agressiva, totalmente bárbara, fora de qualquer proporcionalidade. Aquele casal estava ali na cama. Então, eu acho que essa coisa do grupo, de um influenciar o outro, de criar ali uma distorção dos critérios morais do indivíduo, que ficam ali totalmente fragilizados. Fragilizados não, eles ficam à parte da trama toda. Eu acho que esse é um grande problema. Então, a reflexão que eu faço para que as pessoas pensem com a sua própria cabeça em determinados momentos da vida. Porque uma pessoa pode estar num carro com uma má companhia e pode ser autuada em flagrante num crime que vai gerar consequências para o resto da vida dela, como o Dr. Wagner pode até explicar melhor. Então, o respeito pelas normas que as pessoas têm que ter é muito evidente. Ali, nenhum dos 3 teve respeito por norma social, por norma alguma. Não tinha freio. Não tinha controle nenhum. Então, esse desrespeito às normas pode levar para o buraco, como levou esse trio. Tá ótimo. Nosso painel está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a participação dos convidados, o repórter policial Gilmar Alves Júnior e o delegado Wagner Camargo Gouveia. Nossos agradecimentos também ao professor de Direito da Unisanta, Marcelo Veronês, e ao diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação e diretor administrativo da Unisanta, Marcelo Teixeira Filho, por nos proporcionar esse evento. Este painel foi produzido pelos alunos do 5º semestre de Rádio Jornalismo, Bruno Moraes, Henrique Novaes, Matheus Terras, Nayara Carvalho, Pedro Henrique e por mim, Aldri Toró. Coordenação, professora Wanda Schumann. Um abraço a todos, boa noite, viu? Parabéns pelo evento. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Parabéns. Parabéns a vocês, parabéns a todos. Obrigado,